Doutor, então hoje nós lhe convidamos, né, para falar um pouco desse projeto anticrime, né, da Lei 13.964 de 2019. Sim. O senhor que é sabido, inclusive, me parece que assessorou algum senador, né? Uhum. Sim, eu tive a oportunidade de participar desse projeto, né? Assim, acompanhando, né, na verdade, assim, essas discussões no Congresso, principalmente no gabinete lá do senador Marcos Duval, que é o relator, né? Foi o relator desse projeto anticrime. Então, assim, desde o começo, Everton, assim, claro que tinha ressalvas com relação ao projeto, né? Então, nenhum projeto é perfeito, não existe um projeto pronto, acabado, que a turma diga, mas também o projeto anticrime não era, as pessoas ficam criticando, porque o nome do projeto anticrime, pô, tudo iam reclamar, né? Tudo ia reclamar. Então, porque eu já cheguei até a falar isso aqui em outras lives, porque esse projeto ele tinha um problema sério de raiz. O problema dele era o nome. Então, assim, o projeto foi feito pelo Moro. E as pessoas tinham uma resistência fortíssima ao Moro, então tudo que ele fizesse ia ser ruim. A começar por aí, né? Mas tocou, né? A turma já começou a criticar, o nome do projeto é anticrime, tem projeto a favor de crime. Pô, você sabe que quando o cara quiser destruir, destrói de qualquer jeito, né? Outro dia, eu estava conversando com um amigo que é civilista, e aí eu cheguei e estava falando com ele a respeito do ECA. Aí o cara veio e me interrompeu. Eu falei assim, não, Rogério, deixa eu te dar um toque aqui, né? Como parceiro, como amigo e tal. Tecnicamente, você não pode falar ECA. Eu falei, porra, por que eu não posso falar ECA? Não, você tem que falar ECA, porque é Estatuto da Criatura, meu irmão. Não, olha o nível que nós chegamos. Pega em cada Então, coisa, assim, né? pô, então não tinha jeito, né? Então, qualquer coisa que se E desconstruir é fizesse, sempre mais fácil. é mais fácil, né? Então, eu tenho amigos que, poxa, durante a discussão do projeto, os camaradas rasgavam o projeto de ponta a ponta. Tipo assim, nenhum artigo serve. Sabe? Então, quando você fala que nenhum artigo serve num projeto tão grande, num projeto tão extenso como foi esse projeto de crime, é claro que o cara perde a credibilidade, porque eu posso não gostar de vários artigos. Agora, não gostar de todos, né? Isso é sinal que o camarada tem implicância com o autor do projeto e não quer aprovar por causa do autor, não pelo projeto em si. E aí, na minha opinião, uma das coisas boas que surgiram foi, né, justamente o acordo de não persecução penal, que a gente vai discutir hoje aqui. Quando eu fui discutir no Congresso o acordo de não persecução penal, eu participei de uma assembleia pública no Senado, de uma audiência pública no Senado, e assim, eu via, cara, os camaradas assim, sem a menor noção, na verdade, do que perguntar. Então, como os caras queriam destruir o projeto, eles queriam minar as pessoas, né, que estavam tentando construir o projeto, aí um senador lá, nem me recordo quem foi o camarada, aí o cara chega para mim e fala assim, não, mas esse projeto, né, e o projeto anticrime, na verdade, vai prender todo mundo, a ideia é prender todo mundo, nós temos um sistema prisional superlotado, e falou, né, do acordo de não persecução penal. Eu falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa, a finalidade do acordo de não persecução penal é justamente essa, não prender. Então, assim, o que você está falando é completamente contra aquilo que está no projeto. Você inventou na sua cabeça, você escutou que o projeto é anticrime, você acha que tudo que é artigo que existe no projeto, o retardado não deve nem ter lido, né? Então, tem muito disso, o camarada vai para lá sem ler, o cara não está preocupado com nada, o cara só está preocupado em desconstruir. E aí, pô, e assim, como eu também sou meio esculachado, assim, sou meio largado, eu já falo na lata mesmo, não tenho compromisso com os caras. Então, assim, sabe, é ridículo isso. Eu falei, cara, é justamente o contrário, o raciocínio é o oposto. A finalidade do projeto é evitar uma segregação desnecessária. Então, isso aqui é muito bom, isso é muito bom. E fui explicando, né, exatamente quais eram as vantagens aqui do projeto. Mas é assim, então, o projeto ele é um avanço. Ele já tinha sido, né, originalmente, ele já tinha sido criado pelo CNMP, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Quando o Conselho Nacional do MP criou, através de resolução, esse acordo de não persecução penal, a gente viu que muitas pessoas eram contra, dizendo que o CNMP não podia fazer isso, porque o Ministério Público, né, no que diz respeito às ações penais de iniciativa pública, existe um princípio que a gente tem que observar, que é o princípio da obrigatoriedade da ação penal, essas coisas todas. Mas foi atenuado, inclusive. Sim, mas várias vezes atenuado, né? Logo com o juizado especial, como é que você fala de princípio da obrigatoriedade da ação penal quando você oferece uma transação penal? Quando você faz uma suspensão condicional do processo? Então, o grande lance é o seguinte, que, na verdade, nós não temos princípios ou direitos absolutos. Na verdade, né, assim, até fazendo um parênteses aqui,
nós tínhamos dois princípios que eram considerados absolutos, né, mundialmente considerados como absolutos. Primeiro, era o princípio da proibição de tortura. E o segundo era o princípio que proibia, né, você escravizar as pessoas. Então, beleza. Só que no que diz respeito até à tortura, esse princípio foi minimizado por conta até dos atentados de 11 de setembro. A gente viu ali depois o Bush editando os chamados, né, atos patrióticos, onde a gente sabe que fora dos Estados Unidos, né, nas penitenciárias fora, né, do território americano, em Guantánamo, Abu Ghraib, né, nas prisões secretas da CIA, a galera entrava no pau realmente, assim, entre aspas, até legalizado pelo governo americano. Mas na Europa, depois se passou até a discutir isso com mais seriedade, realmente será possível a tortura oficial por conta do terrorismo. Então, com relação à tortura, já houve até uma minimização. Então, o que restou, na verdade, de absoluto, de todos os princípios que a gente conhece, é o princípio que proíbe a escravidão. Então, assim, só restou esse, mas nenhum outro. Ah, eu tenho direito à vida. Tem, meu irmão, mas em muitos países tem pena de morte, inclusive no Brasil, nos casos de guerra declarada. Ah, eu tenho direito à minha liberdade. Tem, irmão, mas se você praticar crime, você vai perder a sua liberdade. Então, assim, e quer dizer que eu não vou temperar, por exemplo, o princípio da obrigatoriedade da ação penal? Isso é um absurdo, isso é ridículo, né? Então, assim, e por que isso? Porque as pessoas também já começam a enxergar o Ministério Público de forma equivocada, né? Ah, o Ministério Público quer tomar conta de tudo. E quer, assim, a ação penal de iniciativa pública, o dominus litis, o dono da ação penal é o MP. Então, assim, eu já vi aqui que já houve, né? Já houve, assim, avanços bacanas com relação a isso, sabe? Com relação ao juiz não se miscuir na prova, sabe? Até lá com o juiz da como é que chama? Me fugiu o nome agora da primeira fase. Então, assim, se bem que se discute, né, a necessidade ou não do juiz de garantias, mas, enfim, mas o Ministério Público ele é o fiscal da lei e é o dominus litis também. Então, eu ainda tenho uma posição que eu acho até um pouquinho mais exagerada, mas alguns autores até concordam com o que eu vou dizer. Eu acho que na qualidade até de dono da ação penal, se o Ministério Público, por exemplo, ele pedir a absolvição porque ele acha que o camarada não é culpado, na minha opinião, o juiz jamais podia condenar, porque o juiz não é o dono da ação penal, entendeu? Então, assim, então qual o problema, por exemplo, do Ministério Público fazer um acordo de não persecução penal? Então, isso aqui, para a gente que lida com a justiça penal, isso aqui é um avanço. Isso é um avanço fortíssimo para a gente. E é benéfico não só para o cidadão que eventualmente assina um acordo, como para o Estado, né? Vai desonerar o Estado, né? Sim. Olha, isso vai ser uma economia processual e aí, financeiramente, tremenda. Então, mas sabe o que acontece? Assim, porque tem muitas situações aqui que você deflagra a máquina judiciária inteira. O custo de um processo penal ele é altíssimo, né? Então, desde a investigação, passando, né, quando dá início através do oferecimento de denúncia, citação, e aquelas coisas todas, né, intimação de testemunhas, todos os serventuários da justiça envolvidos nisso, perícia, uma série de coisas que, na verdade, no final das contas, são desnecessárias. Então, assim... Sabendo que no final, doutor, vai acabar sendo aplicado um outro instituto de política criminal, no fim, né? Sim, muitas vezes. As pessoas ficam falando assim, não, porque a gente quer trazer para o Brasil, né, institutos que não nos pertencem, institutos que são do direito anglo-saxão. Irmão, qual o problema? Qual o problema? A gente viveu a vida inteira sobre um sistema, debaixo de um sistema que a gente chama de um sistema germânico. Para a gente, o máximo é teoria do crime. Ou seja, né, você fica discutindo as teorias mais absurdas com relação à tipicidade, ilicitude, culpabilidade, cada vez criando alguma coisa diferente para poder dificultar a aplicação da lei penal. O sistema anglo-saxão ele é muito mais rápido, a resposta é muito mais efetiva. E é isso que a sociedade quer. Mas aí as pessoas começam a falar assim, não, mas se adotar o sistema anglo-saxão, pelo menos parcialmente, como a gente está começando a dar pinceladas aqui, aí vão falar, mas o réu não tem ninguém por ele. Como é que não tem ninguém por ele? Porque o acordo de persecução penal só vai poder ser feito se for assinado com a presença do advogado. Então, assim, as pessoas, na verdade, elas ficam diminuindo as instituições, como diminuir a polícia, diminuir o MP, diminuir a advocacia. É isso que a gente fica vendo, sabe? Como a gente tivesse aqui uma justiça feita de criança. O cara é sempre indefeso porque ele não tem dinheiro para contratar um bom advogado. Amigo, a Defensoria Pública só tem fera. Vai passar no concurso da Defensoria Pública. O concurso da Defensoria Pública é tão difícil ou mais difícil do que o concurso do MP, do que o concurso da magistratura. Eu, quando morava no Rio,
Eu fiz concurso para a Defensoria Pública, inclusive fui reprovado por poucos décimos, né? Na última etapa do concurso da Defensoria Pública. Cara, era um concurso dificílimo, dificílimo. Então, assim, sabe, se vai um defensor público defender um camarada, tá indo ali um dos melhores advogados do Estado, não é qualquer um. Sabe? Na nossa situação aqui, depreciando. A nossa realidade no Paraná é um pouco diferente. A Defensoria demorou muito, foi implantada há pouco. Sim. Então tem um número muito reduzido e acaba sendo, então, esses acusados que não têm condição de constituir advogado, aí, não, meia atendido pelos defensores ativos. Então, né? Então, assim, é isso que a gente está vendo. Mas, de qualquer forma, mesmo sendo dativo, é um advogado. É um camarada que atuaria num outro processo, entendeu? Então a gente fica muitas vezes tratando o réu como se ele fosse um coitadinho, né? Se ele fosse um camarada que todo mundo está contra ele porque ele praticou infração penal. Meu irmão, olha só, isso aqui, um acordo de não persecução penal, para o cara, isso aqui é uma sorte grande. Isso aqui para ele, isso é um achado. Porque a pena mínima, né, que vai ser, a gente vai ver aqui, né, para que possa efetivamente se propor esse acordo de não persecução penal aqui, a galera de lá diz aí, beijão vocês aí, galera. Então, assim, para se possa propor, a pena mínima, né, combinada à infração penal, ela tem que ser inferior a 4 anos. Então, assim, a gente já está começando, na verdade. Eu sempre tive um projeto, Everton, de, assim, quando eu estava discutindo, né, estava ajudando esse meu parceiro lá no Senado, foi logo no comecinho, já faz muito tempo que eu não vou. Eu sempre tive comigo de aumentar, na verdade, a competência do juizado especial criminal. Por quê? Porque hoje o juizado ele só julga infrações penais cuja pena máxima não ultrapasse os 2 anos. Beleza. Se você, na época, agora já ficou mais fácil até por conta de um acordo de não persecução penal, mas o que eu sempre pensei? Se a gente aumentasse na época para 4 anos a competência do juizado, você de cara já jogaria no juizado especial criminal todas as infrações penais contra o patrimônio não violentas e assim, você aliviaria demais a justiça. Sabe? Mas hoje a gente tem um acordo. A gente tem um acordo que vai facilitar muito. O acordo é bacana? Por quê? Porque assim, ele começa dizendo assim, vou falar rapidinho, né? Não vou encher muito o saco da galera lendo ali, mas assim, no artigo 28A ele fala: não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Olha só, não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, ou seja, só é possível você fazer o acordo de não persecução penal dentro de um inquérito policial ou de um inquérito policial devidamente instaurado. Espera que esse pedestal está caindo aqui. Dentro de um inquérito policial devidamente instaurado ou do PIC, que é instaurado pelo Ministério Público, um procedimento de investigação criminal que é feito no Ministério Público. Então, assim, você só vai poder fazer efetivamente o acordo de não persecução penal se houver uma investigação formal em curso. Isso já é muito bom, isso já dá garantias, né, em tese para o investigado. Então, eu não vai ter indícios, vai ter materialidade. Né? Sim, né, você só pode fazer se houver aquilo, né, que o Afrânio já chamava há muitos anos, né, assim que, né, o Afrânio até foi um dos meus mentores aqui intelectuais para passar aqui no concurso MP, aquele que Afrânio, Silva Jardim, falava assim há muitos anos, que era aquilo que ele denominava de justa causa, ou seja, um lastro probatório mínimo para que se possa dar início à ação penal. Então, assim, o investigado, na verdade, ele vai estar cercado de um monte assim, de garantias, sabe? Então, na minha opinião, eu acho que esse acordo de não persecução penal foi um ganho tremendo. Eu acho que o Ministério Público tem que se aparelhar efetivamente para poder levar a efeito desses acordos, sabe? Porque isso aqui vai aliviar demais, entre aspas, né, a justiça comum, que não deixa de ser justiça comum aqui também. Observando que, embora ele não seja... ele tenha que admitir, né, essa culpa, a prática delituosa, né, ele não é obrigado a fazer. Né, e vai estar assistido com um advogado. Inclusive, na homologação, é obrigatória a presença do defensor. Né? Ele tem que confessar. Até tem grandes amigos que escreveram sobre isso. Um deles é o Sanches. E o Sanches diz que aqui não há reconhecimento de culpa. Eu, particularmente, tenho o contrário. Sim. O cara só confessa aquilo que ele praticou. Então, como é que não há reconhecimento de culpa? Né? Eu não posso confessar um homicídio não reconhecendo a culpa do homicídio. Senão eu teria... até fala que deveria ser admissão. Então, né? Então assim, mas isso é discussão doutrinária, isso é importante também. A gente vai ver lá na frente, né, o que vai prevalecer. Igual como surgiu o Juizado Especial Criminal, a Ada Pellegrini, né, a saudosa Ada Pellegrini, escreveu aquele livro maravilhoso sobre o juizado. A Ada foi uma das mentoras intelectuais do juizado. E ela vinha com um discurso dizendo o seguinte: olha,
o camarada que aceitar a transação penal, ele não está condenado. Né? A gente sabe que ali não era uma condenação, mas todos os efeitos da condenação estavam presentes. O único efeito que não estava presente ali é o camarada, né, constar no rol dos culpados, ele ser considerado reincidente, essas coisas todas, né, fazer parte da folha de antecedentes criminais dele. Mas fora isso, o que é a transação penal? A transação penal, o camarada aceita no começo, ele paga para ver, na verdade, para não ver o desembolar do processo. Porque o que ele vai cumprir aqui no começo da ação penal, no começo com a transação penal, é o que ele cumpriria lá na frente, só que com a diferença. Aqui no começo, na transação, ele não goza do status de condenado. Lá na frente, se houvesse a prova, né, da materialidade, autoria, comprovando a culpa, papapá, ele era considerado condenado. É só isso, a diferença é só essa. Igual a gente vai acontecer hoje aqui. A gente vai começar a discutir, né? Confessou, não reconheceu culpa. Claro que quem confessa, reconhece culpa. Eu não vou confessar uma coisa... E assim, e as pessoas até, esse é outro ponto, Everton, que as pessoas ficam falando, não, mas o camarada, o MP vai pressionar o cara para ele poder, né, confessar, para poder fazer acordo. Amigo, peraí, o investigado ele vai estar ao lado do advogado dele. Então quer dizer que o advogado dele não serve para absolutamente nada. Então o camarada vai estar ali igual um dois de pau, só escutando o MP. Muito pelo contrário, a gente sabe que o advogado defende com residente mesmo. Então só vai aceitar se for bom. Se não for, não aceita. Né? Inclusive vai poder negociar, né, doutor? Sim, é um negócio, sim, claro, sim, né? É um acordo, né? A proposta é 2 anos, doutor, olha, por isso, ou por aquela outra questão, aqui a pena daria mínima, né? Isso pode reduzir de 1/6 a 2/3, vamos colocar 8 meses, abração aí, por exemplo. Abração, galera do Amapá. Galera, se eu vir alguém mandando abraço, pedindo para eu mandar abraço, e se eu não responder, é porque eu estou olhando aqui para a tela de cima para o Everton e vai passar batida aqui, tá bom? Então, quem eu não abracei, tá todo mundo abraçado aí. Quero cumprimentar a nossa presidente, doutora Ana Cláudia Pirajá Bandeira, passou aqui na live, não sei se ainda está acompanhando, mas veio prestigiar-nos também. Prazer, doutora. Show de bola. Mas, enfim, né? Mas eu particularmente, né, para a gente já resumindo, eu particularmente acho isso, sabe? Eu acho que foi uma conquista. A gente tem aí já mais um instrumento para poder Piauí, para poder desafogar a nossa justiça, e eu acho extremamente válido. Eu sou sempre BH, minha terrinha, estou falando aqui de BH. Eu sou 100% a favor, né, como foi no começo do Juizado Especial Criminal e como sou agora também do acordo de não persecução penal. Doutor, além então desses requisitos, tem lá as condições, né? Sim. Reparar o dano causado à vítima, sim, ou restituir a coisa, a renúncia de bens indicados pelo MP, né? Instrumento do produto ou proveito econômico, prestação de serviço comunitário, prestação pecuniária. Agora, uma que me causa um pouco de preocupação é a linha E, fala, cumprir uma outra condição indicada pelo MP, desde que proporcional à infração. Então, essa outra condição, o que o senhor pensa a respeito dela? Rapaz, isso sempre deu errado, né? Isso sempre deu errado. Até quando o juiz tinha essa margem, né? Tem essa margem para poder propor condições que não estão previstas em lei, a gente sempre viu que deu errado. Eu acho que o Ministério Público vai usar pouco isso aqui. Então a gente já tem aqui as condições necessárias para que se faça um bom acordo de não persecução penal. E assim, não dá para ficar inventando coisa, porque primeiro isso vai passar pelo crivo do judiciário também. Né? Se o juiz entender que essa condição que o MP está propondo é uma condição absurda, em tese, abusiva, ele vai devolver. Né? Então, assim, isso aqui está cercado, na verdade, de um formalismo importante. Então, esse acordo ele é bacana, que ele mantém o sistema de freios e contrapesos, ou seja, um poder, ele acaba, entre aspas, embora o MP não seja poder, mas no sentido lá, o MP acaba controlando o outro. Né? Sim. Doutor, o que o senhor acha aí que o advogado, né, estamos falando para advogados aí, o que ele precisa se preocupar para ir lá conversar com o procurador quando tiver proposta, ou mesmo para ir conversar antecipadamente? Se eu puder dar uma dica aí para os colegas. O que eu acho é o seguinte, primeiro, perder, né, aquele temor de que juiz e promotor são diferentes do advogado. Então, o acordo, a gente tem que entender o seguinte, se as condições todas estiverem presentes, embora a doutrina não esteja dizendo isso, né, abertamente, mas isso aqui, se todas as condições estiverem presentes, isso aqui basicamente vai ter que ser tratado como direito subjetivo do réu. Do réu não, do investigado. Então, o que vai acontecer? Tem que ser mais do que comum, mais do que normal, o advogado que quiser
e conversar, né, durante a investigação com o Ministério Público, que é como eu falei com você aqui, que é o Dominus Litis, ele é o dono da LIT, conversar com o Ministério Público e ele próprio pode partir dele a proposta de acordo. Se o Ministério Público não quiser, se o Ministério Público criar picuinha, e aí vão ter os recursos necessários, né, para que isso aqui possa ser revisto. Mas o advogado ele tem que ter total liberdade e em qualquer momento para poder conversar com o promotor, para poder conversar com o juiz. Eu vou te falar uma coisa, Everton. Juiz e promotor. E olha que eu fiquei 30 anos no MP, eu tenho um pouquinho de experiência disso. Juiz e promotor que não conversam com advogado é porque os caras são inseguros. Eles têm medo de não saber aquilo que o advogado vai perguntar e é muito mais fácil não atender. Então, assim, e amigo, a coisa mais normal do mundo é você não saber. Às vezes você vem com um caso aqui, Everton, uma coisa nova, uma coisa que ninguém nunca viu, fala, Rogério, está acontecendo isso aqui, assim. Eu falo, meu irmão, porra, que doideira é essa? Vamos pesquisar. Ponto, acabou, vou pesquisar, não sei, ué. Sabe? Já falamos amanhã. Claro. Fala outro dia. Cara, olha só, vamos fazer o seguinte, né? Vamos marcar um café aqui amanhã, eu vou dar uma olhadinha hoje, deixa eu me inteirar melhor sobre isso aqui. Aí você volta aqui amanhã, né? Vamos tomar um café, vamos resolver. É assim. Mas tem cara que é muito arrogante, cara. Tem cara que acha que sabe tudo, tem cara que acha que passou no concurso, né? Já caiu todo o conhecimento jurídico e a gente, na verdade, conhece muito pouco, cara. Né? Assim, o percentual de conhecimento da gente é ínfimo, é mínimo. Entendi. Deixa eu ver. Eu preparei mais alguma questão aqui, doutor. Além, então, dessa extinção da punibilidade, né, feito o acordo, o senhor consegue objetivamente falar algum outro benefício? Claro, não vai enfrentar lá o banco dos réus. Não, assim, honestamente, para mim, o grande benefício aqui é o camarada não gozar do status de condenado. Então, se corre o risco, né, se ele entende que, assim, que efetivamente o Ministério Público propondo isso vai ser um benefício para ele, porque se não for interessante para ele, ele não tem que fazer o acordo. Porque isso é um acordo. Isso não é uma imposição do MP. Vamos supor que o camarada aqui agiu em legítima defesa e o promotor não concorde com isso. Né? Numa situação... porque o crime é de violência aqui não cabe nos crimes com violência ou grave ameaça, vai ser mais difícil. Mas pode, vamos supor a situação de um estado de necessidade. Vamos supor que o camarada praticou, entre aspas, aí, um crime de furto famélico. Vamos dizer dessa forma. E aí, em tese, era um furto qualificado e tal, e passaria, né, de 2 anos se fosse condenado, isso, aquilo, outro, não sei o quê. Só que ele acha, e o advogado entende, que aquele caso ali dá para fazer uma defesa no caso de uma situação famélica. Né? Então, assim, ele falou, opa, doutor, olha só, para mim isso é uma situação, eu passei por dificuldade realmente, mas eu quero dizer que eu só fiz isso por isso, senão não faria. Eu não sou um criminoso quanto mais, eu não gosto de furtar as coisas que não me pertencem, mas nessa situação especificamente, eu não queria deixar minha família passar fome, e eu tenho defesa para isso. Então pode ser que ele banque, né, essa conta, fala, não, eu não quero fazer acordo. Eu prefiro discutir e sair absolvido do que fazer um acordo de não persecução, mesmo porque se o camarada fizer o acordo de não persecução penal, nos próximos 5 anos, como acontece lá no juizado, ele não vai poder fazer outro acordo. Né? E vai que aconteça alguma coisa. Né? E aí o cara precise dessa carta na manga. Então, assim, eu acho que essa orientação do advogado ela é sempre assim, extremamente importante. O advogado, na verdade, né, essa parte da técnica, né, que o camarada não tem. Eu escutei algumas críticas também, falando, olha, isso aí é muito... vai beneficiar a maioria dos crimes chamados de colarinho branco. Sim. Né? Tributário, crimes econômicos. O que o senhor pensa com relação a isso, doutor? Assim, com certeza vai. Isso aí não tem dúvida. Só que o cara vai se beneficiar uma vez. Porque, então, e aí se o camarada... 5 anos com uma transação, né? Se tiver não pode fazer um novo acordo. Claro, e se apurar que ele é um criminoso quanto mais, né? E aí vai rifar o cara. Mas que, em tese, isso vai beneficiar e muito a galera do colarinho branco, vai, isso não tem dúvida. Né? Porque são infrações que não... E outra coisa, quando fala que infração, né, que nos crimes onde não seja a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, é importante que a gente diga isso aqui, é o seguinte, que... O cara tá falando com a caneca do Bob aqui. Assim, que nesses casos, a gente só fala de infrações penais de natureza dolosa. Porque se houver uma infração culposa, né, mesmo que tenha havido um resultado, né, vamos dizer assim, morte, é possível você aplicar aqui o acordo de não persecução penal. Então, quando fala em violência ou grave ameaça, elas dizem respeito aos crimes dolosos e não aos crimes culposos.
Certo. Muito bom essa colocação, doutor. Muito bom. Uhum. Vamos lá. Ah, tá. Consta também assim, doutor, em caso de descumprimento, o cara foi lá, aceitou o acordo, fez o acordo de não persecução Não penal, cumpriu. descumpriu. O promotor pode deixar de oferecer lá o benefício da suspensão continuada da pena, por exemplo. Sim. Até a legislação diz, pode deixar. Eu acho, na verdade, certíssimo não oferecer. Se o cara não cumpriu aqui, por que ele vai cumprir lá? Então, eu acho que ele já tem um fator negativo, um fator contrário ao camarada, para o promotor, assim, entre aspas, agora entender que naquele caso concreto, a suspensão condicional do processo é um direito subjetivo dele. Então, como ele já descumpriu umas condições, e isso fez com que ele oferecesse a denúncia, eu acho que é isso que é o mote para não oferecer a suspensão condicional do processo. O doutor não vê como uma falha do legislador quando ele consta assim, pode, o MP pode deixar de oferecer a suspensão condicional? Deveria então ser... Na verdade é isso, né? Ou deixará. Não haverá. Ou não haverá. Então, mas o código está cheio disso, né? O juiz poderá, e na verdade a gente tem de poderá como deverá, né? Entendendo como direito subjetivo. O código é cheio de falhas. Você quer ver uma coisa? Vou te fazer uma pergunta aqui para a galera que tá assistindo aí. O código no artigo 155 ele fala assim: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. No 157 fala subtrair coisa móvel alheia. Qual a diferença de coisa alheia móvel para coisa móvel alheia? Nenhuma. Pô, isso é falta de técnica. Se o cara colocou coisa alheia móvel no 155, por que ele não colocou coisa alheia móvel no 157? Assim, mas o nosso legislador é cheio disso, cara. A gente tem cheio dessas palhaçadas aí, esses erros técnicos aí. Esse é o problema de a gente admitir, né, ser governado por pessoas que às vezes não têm nenhum conhecimento técnico, né? E muitas vezes vê que se formam comissões lá, comissão de justiça, e não tem nenhum advogado, né, doutor? Sim, e outra coisa, esse prazo que eu tive, essa experiência... Nenhum formado em direito, às vezes. Sim, essa experiência curta que eu tive lá no Senado, eles têm até uma assessoria boa, tem uma assessoria bacana, um staff legal, mas os caras, assim, que, né, em tese, né, são os nossos legisladores, os caras são muito ruins. Então a gente fica vendo aí um verdadeiro show de horrores, né? Assim, querendo uma criação legislativa absurda, né? Mas, né, faz parte. E quando se trata de político, a gente também observa muitas vezes que ele tem, como você disse, uma boa assessoria, mas como ele é a pessoa investida no cargo, ele vai lá, quando está na frente das câmeras ou resolvendo, ele esquece tudo que falou e decide. Eu que mando, né? Doutor, uma outra questão, até fugindo um pouco, né? Falamos aí que é benéfico economicamente, é benéfico para o réu, o acordo, né? E, assim, eu gostaria de lembrar, uma observação que eu sempre faço, isso me incomoda, de os tribunais não aceitarem o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Isso era uma questão que poderia ter sido muito benéfica para o Brasil. O que o senhor pensa a respeito disso? Você fala o reconhecimento antecipado? Prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Não, sim, mas o reconhecimento antecipado? Então. Em perspectiva. Isso. O Everton, quando eu entrei no MP, em 89, em 90, na verdade, teve um congresso estadual do MP. E eu fui o primeiro cara, pelo que eu saiba, no Brasil, a propor essa tese do reconhecimento antecipado. E, na verdade, não era reconhecer antecipadamente a prescrição. Na verdade, o promotor, em determinadas situações, ele não poderia oferecer a denúncia, se fosse o caso de inquérito policial, por falta de uma das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação, que era o interesse de agir. Porque eu tenho o interesse de necessidade e o interesse de utilidade da medida. Eu não teria o interesse de utilidade da medida, porque a medida não seria útil, porque eu ofereceria a denúncia e, com certeza absoluta, lá na frente a prescrição seria reconhecida. E sabe o que aconteceu? Eu quase fui punido no MP. Isso há 30 anos, eu quase fui punido. Cara, isso foi um escarcéu, assim, no Congresso, não sei o quê, e tal. E hoje, né, já se discute isso aí abertamente. Eu acho que isso aí isso é líquido e certo. Rapaz, isso é chover molhado. Se eu faço um cálculo matemático, e através desse cálculo matemático eu sei que lá na frente vai acontecer a prescrição, por que eu vou deflagrar a máquina judiciária inteira? Isso é um absurdo, cara. Isso é um desperdício de tempo. Isso aí é soltar o preso, ficar com a espingarda atrás e falar assim, ó, corre, você tem 2 minutos sabendo que ele não vai conseguir correr do tiro. É um absurdo, cara. Desse jeito. Então, assim, eu já defendia isso aí há 30 anos, cara, e até hoje não tem essa discussão.
E talvez seja uma coisa, doutor, que fosse uma coisa boa de se retomar, né? Sim, 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 com certeza. E claro, aí eu penso na advocacia, a advocacia que tem que bater quando vê a possibilidade, né? Mais porque uma coisa eu mesmo já tive em alguma situação reconhecido e o juiz não recorreu. Isso pode acontecer também. Sim, mais uma coisa, na verdade, para a gente poder ganhar tempo na justiça. Para a gente só se preocupar com aquilo que é importante. Porque a gente fica se preocupando com o moribundo, né? O camarada que vai morrer, né? Assim, me perdoe o paralelismo, mas é isso. O camarada tá morrendo, pô. Né? Então, assim, eu vou estar me preocupando com o cara, eu tenho que me preocupar em salvar os outros que vão conseguir. Né? Então, assim, processo vai para frente. Tô falando de processo, viu, galera? Senão daqui a pouco tô falando um monte de bobagem de mim aí que na rede social é barra pesada. Mas, enfim, é isso, irmão. E o nosso congresso aí? Como é que tá? Estão animados aí? Doutor, sempre uma expectativa muito grande, né? No ano passado tivemos o doutor Toron falando de direito penal para nós aqui. Falou, inclusive, do projeto anticrime. Né? Sim. E esse ano já estava marcado para o primeiro semestre, mas por conta dessa pandemia que estamos sofrendo, nós, então... Cara, eu tinha um monte... Prorrogamos para o segundo semestre. Meu primeiro semestre estava lotado. Primeiro e segundo também, mas primeiro muito mais do que o segundo, lotado de eventos, todos cancelados. Nem com razão, né? Agora não tem... Só quem não cancelou foi o Witzel, né? E o nosso almofadinha lá de São Paulo, que não cancelaram o carnaval, né? Eles podem, né? Deixar o pau quebrar, né? Como é que chama? O Margarina lá, o Doriana. Assim, e o Witzel. Rapaz, aí é desse jeito. Beleza, irmão? Doutor, obrigado mais uma vez, uma satisfação tê-lo conosco. E tomar aquele vinho, né? Quando o senhor estiver aqui. Opa, padrão. Quando chegar, tamo junto aí. Beleza? Forte abraço, doutor. Fica com Deus. Muito aí, obrigado, galera. viu? Deus senhor aí, tá? Fica com Deus aí. Valeu. Salve, doutor. Falou, irmão. Obrigado. Valeu. Pessoal, muito obrigado pela participação. Espero que tenha sido aí muito válido para os colegas ouvir um pouco do Dr. Rogério Greco, sempre como um dos colegas que apareceu aqui, sempre cirúrgico. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Até a próxima.